Quero compartilhar com os irmãos aqui em Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 47. Vamos ficar em pé, 2 minutos, já que a gente vai ficar umas 4 horas sentado. Ok, Lucas 22, a partir do verso 47 até o verso 53. Diz assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse-lhe: deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos, que tinham ido contra ele: saísseis como um salteador com espadas e varapaus? Eu tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendesses a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Que Deus possa abençoar cada palavra dos meus lábios, né? E o alvo é a glória dele. Que cada palavra seja agradável, principalmente na presença do Senhor, que é a nossa rocha, o nosso Salvador. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Não sei como é que a irmã vai se virar aí. É a Guaianaí que vai fazer a tradução. Traduz aí, caporete. Caporete. Eu vou falar um pouquinho sobre caporete. O que é caporete? Os irmãos lembram no Velho Testamento, que tem familiaridade com a palavra de Deus, que Deus orientou Moisés e ele então pôs em andamento esse plano do Senhor e construiu, né, o tabernáculo e os mobiliários do tabernáculo. E um dos mobiliários que ficaram lá no fundo, né, do tabernáculo, daquela habitação de Deus, a palavra tabernáculo é a habitação de Deus, ficava a Arca da Aliança. Era uma arca que Moisés mandara construir, não era grande, mais ou menos 1,5 m, né, de comprimento, por uns 70 centímetros de largura. E dentro dessa arca haviam 3 pontos de bênção de Deus para o seu povo, né? Era a vara de Arão que havia florescido, era uma resposta que Deus está dizendo: olha, a autoridade espiritual de Arão é dada por mim. O povo de Deus tem orientação da palavra de Deus. Temos irmãos que vão à frente, estão aí sempre de joelhos, pedindo que Deus mostre a sua vontade através deles. Ensinamos, vamos dizer assim, a palavra de Deus. Tinha também as tábuas da lei. Eles não estavam descobertos. Eles tinham também ali uma amostra dos 10 mandamentos. E Deus, vocês serão grandemente abençoados observando esses princípios. E tinha lá também o maná, amostras do maná, que o povo estava no deserto, não tinha recursos nem financeiros, e nem que o tivesse, não havia ali como comprar alimentos, mas Deus mandava o maná, depois as codornizes. Então, essas amostras ficaram dentro dessa Arca da Aliança. Agora, essa Arca da Aliança, ela tinha uma capa, vem da palavra caporex, uma capa, também do mesmo tamanho da arca, e ficavam 2 querubins ali, mostrando a glória de Deus e reconhecendo também a misericórdia de Deus para com o seu povo. É o propiciatório
relatório. Tem aqui em Êxodo capítulo 27. É o mesmo a palavra para caporex. A palavra capa já dá para entender. Capa vem de proteção, vem de abrigo. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso, irmãos. A mensagem da cruz, os momentos que aqui nós estamos na quinta-feira à noite, logo depois da ceia do Senhor. Jesus ministrou a ceia para os seus discípulos, incluindo Judas. E eles foram para esse horto. Jesus estava revestido da capa do Senhor. A palavra caporete é lugar de misericórdia. Lugar de misericórdia. E todo o processo da crucificação, da ressurreição, da aparição do Senhor Jesus para os seus queridos. 1 Coríntios 15, apareceu para mais de 500. Depois apareceu a Tiago. E depois ele foi assunto aos céus. Esse período foi um dos maiores períodos da misericórdia do Senhor. Porque até então, Jesus, ele era odiado por uns, rejeitado, nasceu em uma estrebaria, mas não haviam tocado no corpo de Jesus. Você não ouve passagens da palavra de Deus onde Jesus entrou em uma cidade e ele foi espancado, apedrejado. Mas aqui foi diferente. A Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. A Bíblia diz que como cordeiro ele não abriu a sua boca. Caporeques, misericórdia do Senhor. Às vezes em casa basta um ente querido falar um pouco mais alto. Nós também erguemos a voz. Não estou dizendo que isso é correto. É a falta da misericórdia do Senhor. Eu quando penso aqui nessa passagem, sabe no que eu penso, irmãos? Na cabeça desse servo do sumo sacerdote, que estava ali para proteger o sumo sacerdote. Talvez ele imaginando que o sumo sacerdote seria o principal alvo dos discípulos do Senhor Jesus, porque ele era o mandante, ele era aquele que fez todo aquele aparato para que aquela multidão chegasse lá. O que passou na cabeça dele? Como será que ele encarou? Eu fico imaginando como que ele saiu depois do horto. Eu vejo 3 coisas, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos aí. Se isso aqui não funcionar em meia hora, eu abandono. Mudou. Ok. Primeiro, irmãos, a irmã vai me ajudar aí. Se falhou aqui, aí não falha, tá bom? Primeiro, irmãos, o que esse soldado, ele viu, o que ele pôde perceber com relação a isso. Primeiro, pode bater aí. Primeiro, que Jesus é bom. Não tenha dúvida disso. Que homem! Por que isso, irmãos? Porque ele entrou ali todo preparado. Se o primeiro que fizer qualquer esboço aqui de reagir contra o sumo sacerdote, eu serei o primeiro a tomar a iniciativa. Ele era um soldado. Mas Pedro foi mais rápido do que ele. Foi mais rápido. E assim que a situação se formou naquele ambiente, Pedro imediatamente lançou a mão da espada e lhe decepou a orelha. Talvez era um momento para o Senhor Jesus voltar para os seus discípulos. Talvez fosse um momento para Jesus também se defender. Mas o que Jesus Cristo fez? Ele curou a orelha do soldado. Ele curou a orelha do seu
principal inimigo naquele momento, porque ele estava entre Jesus e o sacerdote. Jesus era alguém que era alvo de ser agredido, o sacerdote de ser defendido. Agora você imaginou? Eu acho que isso acontece mais com homem, né? Mulher é mais dura na queda. Mas basta o homem cortar o dedo em casa, o que é que ele faz? A irmã está rindo, não é verdade? Homem é patife. Ainda bem que Deus falou que as irmãs que têm que ganhar bebê, porque se fosse homem... Eu ia para bater, ele dava não. Um irmão foi doar sangue para a mãe dele que estava ruim lá, e a igreja toda em fila, um grupo de irmãs, e ele desmaiou. Na hora de... A mulher pegou a agulha e a mãe falou, você é um patife mesmo? Uma espetadinha. Ele desmaiou. Já imaginou esse soldado rolando lá no chão, se esperneando? Mas tinha um Salvador perto. Estava lá. A misericórdia de Deus. Jesus não se agrada do sofrimento de ninguém. É por isso que o Salmo 51 diz, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, ele reconheceu que Jesus é bom. Lembra que os mesmos sacerdotes mandaram 2 soldados em busca de Jesus. Vão prender esse homem, tragam-no aqui. E eles saíram em busca do Senhor, encontraram no meio de um grupo grande, e Jesus falando a respeito do reino dos céus. Esses soldados voltaram para os sacerdotes, e os sacerdotes perguntaram, onde está o Salvador, o Messias dos judeus? Por que não trouxeram? Eu creio que um emocionado falou, não, nunca ninguém falou como esse homem. Esse homem falou ao meu coração. Eu jamais seria uma pessoa para trazê-lo perto de mim. Jesus é bom. O Salmo 34 diz, contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Está passando por uma situação difícil, fique perto do Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o motivo pelo qual chegou, Jesus é bom. Nós temos um senhor, ele é articulista de jornal aqui em São Roque. Eu creio que ele já faleceu, porque ele estava com uma enfermidade grave, mas muito amigo meu, conheço ele, e eu soube a respeito da conversão dele. A prima dele, membro de nossa igreja. Vamos lá visitar o irmão Manuel. Sabe como foi a conversão dele? Ele foi para Brasília, tinha uma filhinha de 5 anos, e eles ali naquela reunião em família, a filha sozinha foi para a piscina. Pulou na piscina e morreu. E por causa da morte dele, ele entrou numa depressão muito profunda. Não era crente. Deixou emprego, não queria saber mais de nada. E ele estava zangado com Deus. Que culpa que Deus tem disto? Mas zangado. Mas uma Bíblia caiu nas mãos dele. Sua prima lhe deu uma Bíblia. Falou, Manuel, leia, que é a palavra de Deus. Você está tão aí quieto, eu não queria conversar com ninguém podia visitá-lo. Já viu aquelas pessoas, não podia entrar na casa dele, ele não recebia ninguém. E ele começou a ler a Bíblia, ele pegou de Gênesis, ele é um autodidata, e ele começou a ler Gênesis, e depois foi para Êxodo, e aí a esposa começou a ficar preocupada, porque ele não ia almoçar na hora que ela chamava, ele não saía do quarto, mas sempre que ela entrava, ele estava lendo o livro da capa preta, e ele lendo, e à noite ele não dormia também. 3 meses lendo a Bíblia, chegou nos evangelhos. Ela estava dormindo, e ela escuta ele gritando, eureka, 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 encontrei, eureka, e ela levantou toda apavorada, chegou lá, ele estava de joelhos, sabe fazendo o que, irmãos? Entregando a sua vida a Jesus. Toda aquela dor, toda aquela revolta saiu. Jesus é bom.
Nunca duvido disso. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Segundo ponto, irmãos, ele percebeu. Aliás, vamos falar esse versículo aí. A irmã vai me ajudar. Eu vou esquecer isso aqui, senão vai me distrair. Vamos falar todo esse versículo aí, todos juntos? E conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento. Tomados de toda a plenitude de Deus. Veja, irmãos, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento. É bom nós pensarmos nisto, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Jesus é bom, mas Jesus não é só bom, não. Jesus também, ele é poderoso. O soldado viu que Jesus é poderoso. Porque, irmãos, só ele poderia explicar melhor a todos que aquele homem era alguém que tinha um poder sobrenatural. Em João, no capítulo 18, verso 26, ali fala quando Pedro está negando pela terceira vez que ele não conhecia o Nazareno. Então o criado, parente do soldado, cuja orelha fora decepada, estava lá. A história chegou até ele. Aquele soldado falou: olha, eu não sei, tiveram problema, mas eu senti, ele me cortou a orelha e ele a colou, ele colocou no lugar, eu não senti mais dores. Esse homem tem poder, irmãos, não esqueçam isto. Às vezes o crente batista, às vezes quer ficar um pouco longe de expressões de Jesus tem poder. Vamos jejuar. Não vou me escalpelar, não. Acho que, mas o crente tem que pensar no poder de Jesus. E por que ele percebeu isto também? Porque momentos antes, quando aquele grupo entrou com pedaços de pau, armas, olhares querendo vomitar, todo ódio para Jesus, acabar com ele, Jesus estava sereno. Ele não ficou apavorado. Eu creio que ele já teve uma primeira impressão. E o Senhor Jesus Cristo disse também: se vocês me procuram a mim, deixem esses meus discípulos, eu estou aqui. E quando Jesus Cristo perguntaram: és tu Nazareno? Eu sou. O que aconteceu? Caíram todos por terra, inclusive aquele soldado. Eu fico imaginando como que eles se levantaram, porque Jesus e os discípulos ficaram normais. Eu sou eu. Vocês estão me procurando, eu estou aqui. E Jesus não tomou uma atitude de ficar atrás dos discípulos, ou de um canto para outro. Não, eu estou aqui. Eu creio que isso impressionou a esse soldado. Jesus é poderoso. Está passando alguma dificuldade? O primeiro médico, o primeiro dono da empresa, o primeiro patrão, sempre tem que ser o Senhor Jesus. Diz que o rei, acho que foi Urias, ficou doente dos pés. E a Bíblia diz que ele não agradou ao Senhor, porque ele procurou primeiro os médicos, depois recorreu ao Senhor. É inverter, é querer deixar o Senhor como um estepe. Não deu certo aqui e me debruço sobre o Senhor. Não faça isto. Vá ao Senhor. Derrame o seu coração perante o Senhor. Peça orientação do Senhor. Jesus, Ele tem poder. Ele dirige as nossas vidas. Ele trabalha de uma maneira sobrenatural. Eu sei que
Os irmãos acompanharam aí também esse missionário lá que se perdeu, né? Não é verdade? Eu acho que os irmãos viram, mas a gente não chora de alegria. Na quinta-feira, no sábado, uma irmã foi lá e deu testemunho, ela chorou de emocionada, porque aquele homem estava perdido, acho que 10 dias na mata, e o motor do barco que estava procurando ir lá para cá, parou de funcionar, bem próximo onde ele estava, igrejas orando, gente no meio da mata procurando esse homem perdido, e o barco encrenca bem ali. E quando ele encrencou, ele reconheceu quem estava no barco, e ele começou a chamar, até que a pessoa ouviu, buscou. Depois que achou, falou, agora vamos consertar o barco. Quando eles subiram do barco, o barco não estava quebrado. Começou a funcionar normalmente. Agora, quem duvida que isso não é a graça de Deus? A mão de Deus? O detalhe de Deus? E Deus não faz acepção de pessoas. Aqui não há ninguém diferente um do outro que fique fora do raio do amor de Deus. Haja visto que ninguém aqui não colocaria a capa desse servo indo para prender Jesus, jamais os que estão aqui, mas Jesus mostrou amor. Eu gosto de Romanos 31, né? 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes graciosamente nos deu juntamente com ele todas as coisas. O que mais nos falta, irmãos? O que mais nós precisamos? Temos um Salvador que, além de bondoso, revela-se detalhista com poder sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu teria prazer de abrir espaço aqui para ouvir irmãos e irmãs contarem como Deus trabalhou no canto da sua vida, algo só seu. Eu também tenho histórias, minha esposa tem, irmã Ana eu tenho, pastor Josias tem, todos os pastores aqui. E quantos irmãos, não pastores, mas servos do Senhor, temos, irmãos. E é preciso deixar aqui isso cresça no nosso coração. Terceiro e último ponto que eu quero compartilhar aí, né? Bate o terceiro aí, né? Que Jesus é inigualável. Nunca esqueça isto. Não há ninguém que supere a graça de Jesus. Jesus é gracioso. Jesus dá encanto às nossas vidas. Jesus nos transforma. Lembra lá em João 6, os últimos versículos do capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus havia feito aquela pregação sobre o pão da vida, né? Que ele multiplicou os pães e os peixes, muitos se alimentaram, ele reuniu a multidão, falou, eu sei porque vocês estão me seguindo, porque eu multipliquei pães e os peixes, vocês se alimentaram. Ele diz, olha, vocês têm que alimentar da minha carne, do meu sangue, e quem se alimenta de mim, vai viver por mim. Então, muitos olham, esse discurso dele é muito duro, eu não estou muito preparado, e deixaram o Senhor, inclusive muitos dos seus discípulos, ficaram só os 12. Jesus é o grande homem de Deus. Ele olhou para os seus, vocês também não querem ir? Lembre de Pedro. Ele olhou para Jesus e falou, Senhor, para quem nós vamos? Se eu sair da presença do Senhor, para onde eu vou, Senhor? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E eu tenho percebido e descobrido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor é o amigo que desceu dos céus. O Senhor é o que invade o meu coração e me enche de alegria. O Senhor me dá encanto. O Senhor mudou a minha vida. Vocês conhecem o sobrenome deles? Filhos do trovão. O que vocês entendem? Gritão, né? Uma vez eu estava chegando em casa, até o microfone aqui cansou de minha voz. Estão me ouvindo bem? Eu cheguei em casa, meus filhos eram pequenos. E aí um deles estava brincando
as crianças aí, eu parei o carro, abri o portão, entrei e falou, calma, fica quieto, agora controla, porque meu pai é gritão. Essa frase de um dos meus filhos mudou minha vida. Porque dali eu entrei no quarto, eu dobrei os joelhos, eu comecei a orar, Deus muda minha boca, meu temperamento, a minha fala. Eu não quero que os meus filhos me obedeçam por causa dos meus trovões, por causa da maneira carnalizada. Ainda há pouco tempo eu falei, aí filhão, ó, eu tenho 2 filhos, não é o Felipe, viu? Falou que é o Eritão. Ele me deu um abraço, falou, pai, esquece isso, tá? Mas eu não esqueci. Perguntei, houve mudança? Ele falou, não, pai, houve sim. Irmãos, quem é que nos muda é o Senhor. Pouco tempo conversando com um casal, naqueles aconselhamentos, sabe? Quando a gente vai aconselhar um casal, quando o homem vem falar da mulher, eu falo, vamos juntar nós, vamos dar uma surra na sua mulher. Porque do jeito que ela é, aí eu vou falar com ela. Eu converso com ela, falo, vamos dar uma surra no teu marido, porque do jeito que ele é, cada um defende o seu lado. E no aconselhamento com eles, ele então começou a abrir a apostila que eu dei. Tá vendo, mulher? Olha aqui. Eu falei, fecha isso aí. Fecha isso aí. Não mude ela. Mude você. Quem muda nossas vidas é Deus. Quantos anos tem de casado? Eu falei, tem mais de 10. Se 10 anos você não mudou, agora vai querer mudá-la agora. Ela quer que você se transforme. Eu costumo dizer na minha igreja que nenhum casal suporta 6 meses de amor do cônjuge sem haver mudança. Comece a despejar amor na vida do cônjuge, dos filhos ou dos pais, da família. Porque Jesus enobrece o ambiente. A ausência de Jesus empobrece. Jesus deu graça no pior momento que antecedia a sua crucificação. Ele deu graça a todos naqueles momentos onde ele sabia que passaria uma noite, a pior noite de toda a sua vida nesse corpo. Mas Jesus é elegante. E nos ensina a sermos elegantes, gentis. Zacarias não é por força, não é por violência, mas pelo meu poder. Pela minha graça, pelo meu Espírito. Nunca esqueça, Jesus é inigualável. Ele é diferente. Tenha-no como seu amigo. Há um amigo mais chegado que um irmão. Eu perdi um irmão, já tem 10 anos, até hoje eu não posso ver as viagens que nós fizemos, não posso ver um filme de passagem que nós fizemos viagem, porque eu me emociono de tanto que nós éramos amigos. Mas eu, graças a Deus, que o meu amigo, Jesus, está comigo, mais chegado que um irmão. Quando Cantares de Salomão, nós temos a história da Sulamita. Sulamita era uma jovem apaixonada por alguém que a Bíblia não, Cantares não fala que era pelo rei, porque num dado momento ela o deixou. Mas depois ela sentiu que errou e buscou o seu amado. Capítulo 6 de Cantares de Salomão. As mulheres naquela época não podiam andar à noite, porque quando andava à noite era como uma prostituta. E os guardas acharam-na pela rua, desvairada. E o que você faz? Eu busco o amado da minha alma. Eu busco o querido da minha alma. Ele diz, quem é esse querido da sua alma que tanto aí está se desconjunturando? Ela disse a expressão, meu amado é Cândido e Robincudo. Traduz aí, Cândido e Robincudo. Ele é bonito e amável. Ele é diferente de todos, em outras palavras. E aí ela diz, olha, você coloque 10.000 jovens aqui e me coloque um pano aqui. Eu vou achar o meu amado pelo seu perfume.
porque eu amo. Jesus é diferente. Deve ser aquele que perfuma nossas almas. 2 pontos que eu quero concluir aqui, irmãos, deixando como aprendizado, né? Como lições. A história é bonita, é real, já nos emociona, já nos muda. Mas temos lições. A primeira, põe aí. Não importa a situação, Jesus sempre será maior. Amém, irmãos? Amém. Não importa a situação, Jesus está por cima. Lembra de Pedro? Naquela pescaria? Chegou lá. Ok. Lembra que Jesus veio andando sobre as águas. Aí Pedro estava no barco encantado, vendo Jesus andar com as águas. Senhor, permita que eu vou encontrar o Senhor. Ele falou, vem Pedro. E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas. De repente ele olhou do lado e ele afundou. Mas quando ele afundou, ele disse, Senhor, socorre-me. Jesus estava ali. Sim, Pedro, tirou da água. Quando nós nos afundamos, os pés de Jesus estão ali, irmãos. Não importa a situação, Jesus sempre será maior. Eles quiseram lá aprisionar Jesus, mas Jesus jamais seria preso. Ele se deixou prender. Era ele que era senhor da situação. Em todos que o interrogavam, era Jesus que era senhor. Era Jesus que sabia as diretrizes, sabia tudo. Pela misericórdia do Senhor, ele se submeteu à graça do Senhor. O livro de Jó é um livro interessante. Jó sofreu muito. Eu tenho um versículo aqui que diz o seguinte: onde estavas tu, Jó? Por acaso entrastes no depósito da neve e vistes os tesouros da saraiva? Deus estava dialogando com Jó. Deus não explicou para Jó o motivo de sofrimento. Nós o sabemos que era uma prova de Deus, que ele amava Deus acima de todas as coisas, e Satanás foi derrotado pelo testemunho de Jó. Mas quando Deus fala, Jó, onde você estava quando eu criei o mar, quando eu fiz os animais, quando eu fiz esse céu azul, esse lindo, e no meio dessa dissertação, onde estavas tu, Jó, quando eu criei os depósitos da neve, e o que o Senhor sabe sobre a saraiva? Quando ele falou saraiva, eu creio que Jó se enrugou por dentro. Por quê, irmãos? Lembra lá no capítulo 1, Jó era rico, era o homem mais rico que havia em toda a face da terra, ele tinha muitas propriedades, mas o inimigo, o cão bravo, o sujo, ele jogou fogo ardente sobre as suas propriedades, sobre os seus filhos, e tudo foi por água abaixo. Saraiva. Mas Deus permitiu, Deus é Senhor. Agora, recentemente descobriram, porque quando Jó voltou para o Senhor, a Bíblia diz que ele ficou 7 vezes mais rico. Acho que são 7 vezes. As suas plantações eram as melhores, seus gados. Descobriram que a saraiva é um fertilizante riquíssimo. Quando cai numa plantação, ela extermina por um ano, mas depois começa a germinar. E os fazendeiros da época, que Deus poderoso que já teve, ele ficou ali na penumbra, mas agora, de repente, a jato, ele começa a se recuperar. Isso, irmãos, revela-nos, não importa a situação, Deus sempre será maior. Está passando situação difícil, deixa com Deus, deixa no altar do Senhor, e você vai ver. Tem uma novela que se chama Final Feliz, é uma novela do mundo, mas quem tem um final feliz, quem é? Os que amam o Senhor. Não importa a situação, Jesus sempre será maior. Eu gosto aqui do Salmo 107, eu vou ler até, que é um texto um pouco comprido.
Vai demorar umas 3 horas para eu ler. Termino já já, viu, irmãos? Salmo 107, a partir do verso 23, eu vou ler até o verso 30. Prestem atenção, que beleza. Os que descem ao mar, em navios mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, perderam todo o tino. É aquela história do navio perdido em alto mar, aquelas ondas batendo de um lado para o outro. Olha, de um lado é tudo céu azul, é águas e ondas, não temos nenhuma âncora para as nossas vidas. Mas veja aqui o verso seguinte: então clamam ao Senhor na angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Nunca esqueça isto. Não importa a situação, Jesus será maior. Clamam e o Senhor os livra das suas angústias. Esse irmão Manuel, naquela angústia, clamou, e lá está o Salvador. O verso 29, faz cessar a tormenta, acalma as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, e assim os leva ao seu porto desejado. Sempre o navio atraca em um porto seguro, quando Deus está ali no controle. E o último ponto aqui: Jesus nunca será seu inimigo. Jesus estava cercado de inimigos, mas ele não tinha nenhum. Amava a todos, não importa a situação com a qual ali está. Mateus registra a fala de Jesus mais detalhada nesse caso. Quando vieram prendê-lo, Jesus: não pensam vocês que eu possa clamar ao Senhor? Ele manda aqui 12 legiões de soldados. Sabe que são 60 mil soldados? Vamos colocar aí 500 soldados para cada inimigo de Jesus ali. Um corta a orelha, outro corta o pescoço, outro fura o olho, outro dá uma rasteira. Irmãos, é o poder de Deus. Mas Jesus disse para Pedro: deixai, basta. Basta. Essa é misericórdia do Senhor. Jesus também não lê a sua cartilha. Ele não lê a sua cartilha, ele não lê a minha cartilha. A nossa vida não pode ser apresentar a Deus um manuscrito do que Deus quer que Ele faça por nós, e quer que Ele bata o carimbo. Transformamos muitas vezes a graça de Deus em um balcão de negócios, onde nós saímos no lucro, onde Deus é o servo e nós somos o Senhor. Foi essa atitude de Pedro. Ele duvidou de Jesus: Senhor, o Senhor não sabe o quanto eu amo o Senhor, o Senhor não sabe do que eu sou capaz, ninguém vai pôr as mãos no Senhor. Mas Jesus: Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar 2. Mas não se preocupe, Pedro, eu orei por ti. Satanás escolheu sua vida para se andar como trigo, para bagunçar a sua vida, mas eu orei por você. Mas Pedro, naquele ímpeto, lendo a sua própria cartilha, querendo revelar a Jesus que ele tinha razão, que aquele não tinha outra oportunidade senão de demonstrar a sua valentia, e que Jesus havia se equivocado. Ele iria realmente ser preso. Mas essa não era a cartilha de Deus. Às vezes nós queremos que Deus bata o carimbo.
O irmão descreveu, e tão gostoso foi sobre a Frances Havergal, a poetisa. Ela tinha um hábito também. Como ela escrevia esses hinos tão lindos, essas poesias maravilhosas, acopladas ao hino. Dizia, eu não sei, eu oro, começo a compor, que mais, Senhor? Que farei agora? Amy Carmichael, de modo semelhante, nas suas poesias, ela falou, não tenho inspiração, apenas Deus me move. Só amanhã, quem escreve é Deus. Os pingos, as vírgulas, os tios. Quem é que sabe como vai ser amanhã? Quem sabe? Pedro aprendeu esta lição depois. Eu creio que quando Jesus estava sendo julgado lá, que o galo cantou a terceira vez, Jesus olhou para Pedro. E os olhares se encontraram. E Pedro ouviu o galo cantar. Saiu e chorou amargamente. Quando você tem uma cartilha e quer que Deus só assine o que você está pedindo, quem sabe a próxima página é borrada de lágrimas. E às vezes começamos a ficar enrugados com Deus. E a vida não tem aquele encanto. Mas apresente-se todos os dias diante de Deus, porque aqui está a minha vida, aqui estão as minhas horas, aqui estão, Deus, os meus alvos. Mas eu não sei se são os seus alvos. Quando eu acordo e vou para o meu escritório, eu faço uma listinha do dia e ponho lá as coisas. E quando eu chego à noite, metade daquilo eu não fiz. Mas eu posso então em algumas agradecer a Deus porque Ele dirigiu para cá ou para lá. E então, irmãos, nós fazemos planos. Deus dirige os passos. Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos agradecer ao Senhor. Primeiro lembrando da bondade de Jesus, bondade do nosso Senhor Deus. Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Alguém aqui hoje à noite que duvida da bondade de Deus? Segundo ponto, Deus, Jesus, é poderoso. O maior poder, o maior milagre é a transformação de vidas. São vidas se rendendo à majestade de Jesus, Senhor, como Rei, como Senhor. Morreu em uma cruz, derramou sangue por minha vida. Esse é o maior milagre que Deus quer realizar em todos os corações. Quem sabe haja alguém hoje à noite aqui, eu quero esse Salvador que me abençoa, que me dirige, que me corrige, que perdoa os meus erros. Jesus é o único que dá encanto em sua vida. Jesus nos faz com que a vida em si se torne bela, independente de qualquer situação. Tudo tem encanto. O profeta Isaías diz que os montes romperão em cantos. Parece que o mundo lhe bate palmas. Jesus transforma ambientes internos e externos. É oportunidade de ouro para que deixar que Jesus mude nossos lares, começando por nossas vidas. Lembre-se, não importa a situação, Jesus é maior. Não importa como estamos olhando para Jesus, Ele sempre é, foi e será nosso amigo que nos ama. Alguém hoje à noite, pastor, eu quero saber mais de Jesus, ore por mim. Alguém, você pode levantar a sua mão, depois você pode baixar alguém, eu não conheço todos, mas Deus conhece corações. Alguém, pastor, ore por mim.
você não é crente, você quer hoje tomar uma decisão ao lado de Jesus? Pai querido, mais uma vez, te louvamos e te agradecemos a majestade do Senhor. Nós te agradecemos a coragem do Senhor Jesus, da maneira com que Ele agiu, como Ele enfrentou a cruz, como Ele demonstrou amor a todas as pessoas que o cercavam, e como Ele nos amou, a ponto de dar a sua própria vida. Obrigado a Deus, por nós temos um Salvador, que morreu como um cordeiro, mas é o leão da tribo de Judá, em nome de quem nós oramos, sempre louvamos e agradecemos o Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Um privilégio estar aqui com os irmãos. Obrigado, irmãos. A atenção dos irmãos é muito importante. Me sentir confortável ministrando a palavra de Deus. E Deus abençoe sempre esta igreja e o coração de cada um dos irmãos. Obrigado. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentimento.